com todos os pastores, e nós vamos, foi pedido às igrejas, em algum culto, principalmente de ceia, nós ministramos a palavra que o apóstolo ministrou, uma palavra tremenda sobre a autoridade espiritual, e ele mandou repassar para a igreja, foi a direção dele, então eu vou tentar o máximo, logicamente eu tive que prestar bem atenção na pregação, olhar o vídeo, preparar, 99% eu vou passar o que ele falou, praticamente igual, as mesmas palavras, para que você que não foi à ceia, você venha receber sobre autoridade espiritual, amém? É uma direção do nosso apóstolo, que foi uma bênção a ceia, a última agora, quem foi? Abra sua Bíblia em Números 12, eu vou ler. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara por quanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, outras versões falam humilde, simples, mas a maioria das versões é manso, mais do que todos os homens que havia na terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer os sonhos, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ora não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, a Moisés o Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado há 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote, e assentaram o arraial no deserto de Parã. Curva sua cabeça. A gente vai falar algumas coisas aqui profundas sobre autoridade. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu oro nesse momento, que Tu venhas a abrir o entendimento do Teu povo, que Tu venha falar aos corações, que Tu venhas, meu Pai, em nome de Jesus, dar toda a direção do que vai ser falado aqui. Pai, que seja o Senhor falando e não seja o pastor falando, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te pedimos nesse momento, fica conosco, abra os ouvidos espirituais do Teu povo, em nome de Jesus, amém. Amado, é muito sério isso que aconteceu aqui.
Vou falar para você o que o apóstolo falou e eu vou falar praticamente idêntico a ele. Eu procurei pegar bem. Muitas igrejas, muitos ministérios não rompem, não vão para frente, porque em igrejas, tá? Porque houve pecado contra a autoridade de Deus, autoridade espiritual. Deus perdoa, e você vê Deus perdoando na Bíblia pecado contra a santidade, mas você não vê na Bíblia Deus perdoando pecado contra a autoridade de Deus. Você não vê, porque é muito sério. Sabe por quê? Porque pecado contra a autoridade faz Deus lembrar o diabo, e não é bom lembrar Deus ao diabo. Quem sabe da história de Lúcifer não precisa falar nada. Então não é bom. E toda rebeldia faz Deus lembrar o diabo. Toda rebeldia, todo levante, porque isso um dia aconteceu também lá no céu. E o reino de Deus, a gente tem que entender que o reino de Deus ele não é vivido. O reino de Deus ele não é vivido, volto a falar isso. Estou falando porque nós não tivemos um encontro com a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente teve um encontro com a árvore da vida. Amém ou não amém? A própria Bíblia fala que eu sou a árvore e vós sois os ramos. Quem fica em mim, esse dá muito fruto. Nós não tivemos encontro com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tivemos encontro com a árvore da vida, e a árvore da vida é Jesus. Jesus, aleluia. Porque quem teve conhecimento com a árvore do conhecimento do bem e do mal foi Adão e Eva. Por isso amaldiçoou a humanidade. Mas nós tivemos encontro com a árvore da vida, pela misericórdia do Senhor. Eles tiveram encontro com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi nós, só que ele passou para a humanidade. Quem está entendendo aqui, dá um glória a Deus. Amado, entenda, a Bíblia fala uma coisa tremenda que é para você e para mim. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, sendo que Deus o exaltou soberanamente. A Bíblia fala isso no livro de Filipenses. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Deus deu um nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, no céu e na terra. Aleluia, e diga, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, soberano é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Todo mundo declare que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja, a gente tem que entender uma coisa bem clara, isso, existe a obediência e a submissão. São parecidos? São, mas não quer dizer a mesma coisa. Obediência é uma coisa, submissão é outra. Muita gente pode obedecer, mas muitas vezes não se submete. Muitos estão em obediência, mas não estão em submissão. O coração está de pé. Você vai por causa da autoridade, porque você não pode respeitar, mas você não aceita. Então você não se submeteu, você não está debaixo de uma missão. E isso acontece muito dentro das igrejas. Tem uma diferença. E a gente não pode deixar que a modernidade entre e tire isso da gente, meu irmão. Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas quebram princípios direto, não tem respeito a nada, a autoridade a nada. A vida não anda. Mas por que não anda? Por que não alcança? Você, muitas vezes a tua vida fica travada porque você quebrou princípios de autoridade. E Deus não negocia. Estou lendo um texto aí. Deus perdoa pecado contra a santidade, mas contra a autoridade. Sabe por quê? Porque envolve Ele. Foi Ele que ungiu, foi Ele que separou, foi Ele que botou você em uma direção, foi Ele que te deu um ministério na mão, foi Ele que te levantou no seu trabalho de repente para fazer uma missão, foi Ele que levantou o pastor. Unção não se negocia, vem do Senhor.
E a gente tem que entender isso. Nós precisamos entender isso. Existe uma hierarquia no céu. Uma coisa que Deus tem falado no meu coração, eu falo para você, amado, entenda uma coisa. Deus, Ele não quer ver o teu dinheiro. Deus, Ele não quer ver que você é o maior dizimista da igreja. Deus não quer que você coloque a mão nas coisas e pense que é alguma coisa. Deus quer a tua obediência. Deus quer a tua obediência. A submissão é a coisa mais importante da Bíblia. Tanto que Deus relata casos do povo de Israel o tempo todo. Quando obedeciam, eles prevaleciam. Quando eles pecavam, estavam distantes do Senhor. Todo mundo conhece essa história. A essência da Bíblia é a obediência. Se você não entender isso, você está no lugar errado. Você vai ver a história toda da Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, falando de obediência e direção, para que você e eu venhamos a herdar a vida eterna. Não tem jeito isso aí, não tem jeito. Quem está me entendendo? Existe uma hierarquia no céu. Existe lá os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos. Amado, estão lá, mas existe uma hierarquia, assim como existe no inferno. Tem hierarquia. Todo lugar que é trabalhado para edificar, para construir, tem gente por trás, mas tem uma hierarquia. No céu não é diferente. No céu tem os arcanjos, tem os querubins, tem os serafins, e tem o Senhor, sabe, organizando tudo, controlando tudo, dando direção a tudo. A quem é o melhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não, estão bem alinhados, eles estão bem juntos, unidos. Aleluia. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, e o Espírito Santo é o Espírito Santo. É um Deus trino, se correlaciona entre si. Lúcifer também era um anjo. Lúcifer, a Bíblia fala que ele tinha também um controle universal. Lúcifer, amada, a Bíblia fala que ele andava pelas pedras afogueadas. Amado, ele era um anjo escolhido por Deus. Era um querubim ungido. Mas devido a Bíblia, abra aí em Ezequiel, capítulo 28. Olha como o negócio é sério. Eu vou ler Ezequiel 28, 16. Eu só vou ler do 14 ao 16, poderia ler mais em cima. Olha que diz: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que te foste criado, até que se encontrou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que eu te lançarei profanado fora do monte de Deus, te farei perecer, é querubim protetor entre as pedras afogueadas. Amado, era um querubim ungido. Se você ver lá em Isaías 14, eu vou abrir rapidamente aqui, deixa eu ver se eu acho rápido. Isaías 14, hoje é uma palavra de edificação, tá, meu amado? Eu estou tentando passar idêntico ao que o apóstolo passou para a igreja. Ele mandou reproduzir. Escuta uma coisa, Isaías capítulo 14, versículo 14 em diante, diz o seguinte, olha aí, do 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Meu Deus, ele se comparou a Deus. Esse que é o grande problema. A gente às vezes dá coisas na mão dos outros, as pessoas começam a crescer, Deus vai dando, e a pessoa se ensoberbece, cresce com as coisas, mas não sabe lidar com aquilo na mão.
e começa a crescer e se acha igual a Deus. E, amado, eu estou aqui porque Deus me colocou. De repente Ele vai me tirar daqui, me botar em outro lugar, me lançar em outro. Assim como um obreiro, assim como um diácono, Deus movimenta as peças do tabuleiro como Ele quer, e Ele unge quem Ele quer. E a gente tem que entender isso. E aqui, quando Ele fala, né, na multiplicação do seu comércio, o que é comércio? Quem vive de comércio sabe o que é? É compra e venda. Ou seja, presta atenção, na multiplicação do comércio, o diabo ele vendeu o que ele tinha, a palavra, a meia verdade, e 1/3 dos anjos compraram. 1/3 dos anjos. E a gente vai completar isso aí. Amado, deve ser muita coisa, que até hoje o Senhor está resgatando vida. Comércio. Ele começa, amado, a gente fica preocupado muitas vezes quando as pessoas vão subindo. A gente tem que, amado, a gente tem que olhar muito bem, sabe por quê? Tem uma diferença. A Bíblia fala aqui que Moisés, ele era o homem mais manso da terra. Deus não levanta ninguém dentro da casa dele que é brabo, que é explosivo, que é nervoso. Deus não levanta. Amado, para você dar autoridade a uma pessoa que é explosiva, nervosa, sabe, que tem um temperamento forte, ele vai mais matar do que destruir. Ele vai mais matar, aliás, do que dar vida. Ele vai mais destruir do que construir. Sabe por quê? A gente não pode misturar autoridade com autoritarismo. Na casa do Senhor tem que ser pessoas brandas, calmas, direcionada pelo Espírito Santo para você escutar. Sabe por quê? Quem mexe com quem vem para matar, roubar, destruir, quem é irado, é Satanás, meu irmão. Tanto que Deus fala, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você não pode andar irado dentro da casa de Deus, porque quando você fica irado, você não escuta Deus. Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de amor. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. Aleluia. Presta atenção nisso. Sabe por que Satanás ele tem inveja da gente, ele não gosta do ser humano? Sabe por quê? Porque tudo aquilo que era dele, Deus deu para a gente. Aleluia, aleluia. Amado, presta atenção, a autoridade está sobre a tua vida, o Espírito Santo anda com você, Deus fala com você, Deus usa você. Era Lúcifer que fazia isso tudo. A autoridade maior para Deus era Lúcifer. Hoje é você e eu. Aleluia. Quem cantava louvores lá no céu, que era o regente de tudo, era Lúcifer. Aleluia. Hoje, aleluia, Deus procura os verdadeiros adoradores. Hoje quem canta, quem louva, aleluia, é o povo escolhido e eleito. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ele te escolheu para louvar e adorar. A Bíblia fala aqui, que a gente lê em Ezequiel 26, 28, ele fala que subiria aos outros seis, seria semelhante ao Altíssimo. Quem é semelhante? A imagem e semelhança de Deus. É você, meu irmão. Sou eu, meu irmão. Glória a Deus. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Hoje é você que resplandece o Senhor por onde for. Tudo que era dele, ele perdeu. Então, meu amado, glorifica a Deus, dá aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sou eu hoje que louvo, sou eu hoje que engrandeço, sou eu hoje que tenho autoridade na terra. Deus tirou dele. Aleluia, glória a Deus. Temos a imagem de Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Colossenses 1:27 fala isso. Deus se move pela gente. Cristo se fez homem, andou em carne. A Bíblia fala isso lá em João, no livro de João, capítulo 1, versículo 14. Fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Aleluia, está com a gente. Amado, entenda isso. Aleluia, aleluia. Todo tipo de submissão é desobediência, se constitui uma queda. Todo tipo de submissão e desobediência se constitui uma queda aos olhos de Deus. Todo tipo.
a qual e qualquer atividade de desobediência e rebeldia, e toda rebeldia é inspirada no inimigo. De novo, todo tipo de insubmissão e desobediência se constitui uma queda, e qualquer atitude de desobediência é rebeldia, e toda rebeldia é inspirada no inimigo. Todo tipo de rebeldia, todo levante, toda crítica contra uma autoridade do Senhor, Deus está olhando de uma forma diferente. Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque o Senhor escolheu e mandou, então tem que obedecer. Seria muito mais fácil eu viver com minha esposa no meu trabalho, que eu abri mão para assumir uma igreja. Muito mais fácil viver para minha família, mas esse não era o plano do Senhor. Deus tem um plano para você e um propósito também, como tem para todos. Abraça, que é o melhor para você. Quem está entendendo? Aleluia, aleluia. Entenda que todo tipo de rebeldia não é de Deus. Não, amado, rebeldia é do inimigo, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo divino. Deus trabalha, o Espírito Santo, ele trabalha dentro de você, convencendo o que é errado, o que é certo. É o amor de Cristo, é uma outra coisa. Então, se tem ira dentro de você, rebeldia e desobediência, o Espírito Santo não está nisso, não está nisso. Deus é Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. A Bíblia, olha só o que eu coloquei aqui. Aliás, eu vou ler esse versículo no final. Tem um negócio que todo rebelde tem. Tem um negócio que todo rebelde tem dentro do coração: a razão. A gente falou que a árvore do conhecimento do bem e do mal, que inspira a razão, e a árvore da vida é Jesus. Razão. Você já viu que todo rebelde, ele tem razão em tudo, e o problema todo é que ele passa o comércio dele. Ele fala com terceiros, com o quarto, com o quinto, aí todo mundo fala assim: poxa, será? É verdade, né? Não é que ele não tem razão? A meia-verdade entra. É isso que é o grande problema dentro das igrejas, dentro das nossas casas, que o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Então o diabo, ele trabalha na razão, Deus trabalha na obediência. Deus trabalha na obediência e na submissão. O diabo, ele trabalha na razão. Então, aí você vai falar: mas por que a pessoa cai? Por que a pessoa peca? Por que a pessoa é rebelde? Sabe por quê, meu amado? Porque às vezes o meio que ela anda foi o meio sempre de razão. Ela sempre andou no ambiente de razão, e não o ambiente de obediência e submissão. Então, vai dar errado. Olha que a Bíblia fala: quem anda em obediência. 1 de Coríntios, 1 carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ele não é discernido por ninguém. Aleluia. O homem espiritual discerne tudo, mas não é discernido por ninguém. Presta atenção, meu amado, eu não sei o que você está vivendo, mas procura discernir as coisas, procura discernir os seus passos. Não se deixe levar pela razão, mas se deixe levar pelo espiritual. Quando você discerne as coisas, aleluia, você não cai em cilada, você não cai em direção contrária, você adora a Deus, e toda arma do inimigo cai por terra, não prospera. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, porque você é espiritual e não carnal. Muita gente é na igreja carnal, nem de Bíblia, não sabe de nada. A razão é para tudo. Esse é o grande problema da igreja. É se dizer crente porque entrou numa água, porque dizima, mas não segue o que está escrito. Continua a vida da mesma coisa, parada, travada, como aconteceu com a Miriam. Deus deu a Bíblia para todo mundo. Deus deu a capacitação de você orar e buscar. Deus mandou você jejuar. E quem faz isso, meu amado, você cresce. Isso aí todo mundo pode fazer. Todo mundo tem o direito de fazer. Aleluia. Tem que saber discernir. A gente tem que entender as coisas que é de Deus e que não é de Deus.
Aleluia. Agora eu vou para o texto de Arão e Miriam. Depois dessa introdução grande, presta atenção numa coisa. A gente leu em Números capítulo 12. Miriam, ela questionou Moisés. Ela questionou Moisés, a posição, porque ele se casou com uma mulher cuxita, não era uma mulher de Israel. Amado, o que tem a ver Miriam se entrar nisso? Juntar com outro irmão e ficar fazendo fofoca. Se é uma coisa de Deus, se é uma coisa de Deus, olha a razão aí. E a Bíblia diz, e o Senhor ouviu isso. Presta atenção, meu irmão. Olha só o que o texto fala. Lá em... Caramba, eu fechei a Bíblia, peraí. Números 12, versículo 3. E era o varão Moisés muito manso. E a Bíblia fala aqui, ó, no versículo 2. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? A Bíblia fala, e o Senhor ouviu isso. Amado, você pensa que a tua conversa paralela, dentro da sua casa, na rua, seja onde for, Deus não está vendo? O Senhor ouve, o Senhor sabe de tudo, Ele vê tudo. Sabe, meu amado, o Senhor está lá. Sabe o que aconteceu aqui? Eu vou ter que resumir, senão vai demorar muito. O Senhor vê tudo. Igual aquela brincadeira, né? A gente, às vezes, né, você escreve um negócio no zap lá, pá, daqui a pouco apaga. Aí o pessoal bota a fotinha, né? O Senhor viu o que você escreveu. Amado, você pode fazer o que for escondido, falar o que for, pensar o que for, Deus está lá. Deus está lá. Deus está lá. Como eu falei, Deus, Ele não dá liderança para ninguém que não seja manso. A Bíblia fala que Moisés era o mais manso da terra. Sabe por quê? Porque se der uma pessoa nervosa, explosiva, que não tem controle de si, ela mais mata do que dá vida. Porque autoridade é uma coisa e autoritarismo é outra. E você não precisa dizer que é autoridade, as pessoas reconhecem. Você não precisa. O dia que você falar, você já não é mais. E Moisés era uma pessoa assim. E o versículo 4 diz que na mesma hora que Deus escutou, falou, Moisés, chama os dois aqui, entra você e os dois na tenda da congregação. Olha aí o problema. Dois irmãos fazendo fofoca, falando de uma autoridade. Amado, o problema não é a autoridade, não é a pessoa, o problema é que está sobre a vida dele. Esse que é o grande problema. Pode ser magro, pode ser gordo, pode nem saber falar. Se Deus levantou, quem é o homem para dizer contra? Tem que tomar um cuidado. Muitas pessoas, volto a falar, não avançam. Os seus ministérios travam sua vida. E o povo muitas vezes não anda por causa de pecado contra a autoridade. A forma como fala, a forma como pensa, trava a vida das pessoas. Eu estou dando um caso, eu posso ver vários aqui na Bíblia. Esse é um caso bem assim, bem autêntico. Miriam estava fofocando com Arão, numa reunião a dois ali. Vou falar bem claro para você, amado, o lugar para ter gente fofoqueira dentro da igreja. Meu Deus, meu irmão. O lugar para um falar mal do outro, criticar o outro. Amado, estou falando com todos aqui. Começa daqui do altar para lá. Amado, meu Deus, por que fazem isso? Deus está vendo. Amado, já é difícil cuidar da nossa vida, que é tanta coisa que a gente tem que resolver. Amado, você ainda tem tempo para falar da vida dos outros, criticar os outros, apontar os outros. Poxa, quem cuida da tua vida é você mesmo, quem cuida da minha vida sou eu mesmo, e Deus cuida por todos. Se tem tempo para fazer isso, você está no lugar errado, porque a Bíblia fala que a gente coloca a mão no arado, não olha mais para trás. Tem arado para colocar a mão, meu irmão. Tem coisa para fazer e a gente não pode ficar perdendo tempo. Sabe? Qual é a última? Você viu lá a irmãzinha que fez isso? Ah, você viu lá? Quem foi? Não sei. Amado, isso aqui não é lugar para isso. A gente, uma conversa paralela de dois irmãos. Aqui tem irmão na igreja, amém? Nós somos irmãos em Cristo. Amado, isso dá um problema.
Para com isso. Eu estou falando a mensagem do apóstolo, idêntica. Idêntica. Todas as palavras que eu estou falando aqui eu gravei para falar. A gente tem que parar, meu irmão. Tem muita coisa para fazer. O pastor está para abençoar, o pastor está para direcionar, o pastor está para orientar. Eu não estou aqui para caluniar e criticar ninguém. A gente tem um outro trabalho, o pastor ele tem um outro trabalho, é movimentar a igreja para o céu e mostrar o caminho. Só isso. Agora a causa dos outros, essas coisas, amado, presta atenção. Vou falar de novo. Para de fofocar. Isso dá problema. A igreja trava. O que aconteceu aqui nesse capítulo? Eu vou conversar bem claro isso. Vou mostrar para você o que aconteceu com Miriam e Arão. Deus fala bem claro aqui, chamou os três, botou lá, Moisés, você fica lá, conversou com os dois. Eu falo com vocês, presta atenção, com visão, com enigmas, com sonho, mas eu falo face a face, ele conhece a minha forma. Meu irmão, é muito mais do que vocês. Sabe por quê? Porque eu escolhi. Vocês não podiam colocar a mão no ungido de Deus. Vai dar problema para vocês. Foi uma palavra. Sabe o que aconteceu? Miriam ficou leprosa. Sabe o que aponta a leprosidade? Lepra na pele. Ela ficou branca. A Bíblia fala que ela ficou branca como a neve. O irmão se arrependeu. Senhor, tenha misericórdia. Ela não deve ter falado nada. Pum. Aponta para insensibilidade. Nós ficamos insensíveis quando nós estamos no meio do pecado. Sabe por quê? Ela tinha um pouquinho de racismo, porque ele foi casar com uma mulher coxita. Sabe o que Deus fez? Botou ela branca. Aí falou, ó, tá vendo aí? Vamos parafrasear aqui. Você ficou branca. Branca você desse jeito não serve para nada. Sabe o que ela... não serve para alguma coisa. Ela parou o povo de Deus 7 dias, podendo andar para a terra prometida. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Parou 7 dias no povo avançar. Não conseguiu avançar. Sabe por quê? Disse-me entre as pessoas. Isso que acontece na igreja. Muitas vezes a igreja quer avançar, quer alavancar, mas por causa dessas situações internas, a igreja não avança. Muitos ministérios estão parados de pessoas. Você vai ver gente avançando no meio de um turbilhão e você parado. Por quê? Por causa disso. Muitas pessoas ficam enfermas, doentes, porque criticaram e colocaram uma autoridade na boca e no coração. Parou, começou a ficar enferma. E você não sabe. A Bíblia mostra isso. Não é o primeiro caso. Você vai ver outros casos. Mas isso daqui é bem autêntico. Nós precisamos vigiar. Tem pessoas que param enfermas, muitas vezes, porque entram em briga que não é para entrar. Sabe por quê? Porque normalmente a pessoa que tem muita razão, ela perdeu a espiritualidade, por causa do ambiente que ela anda. Ela fica insensível. Você pode falar, olha só, 2 irmãos, você pode falar da tua casa, você pode conversar, mas não fala da unção. Não fala de gente que, amado, isso é um problema. Você vai acarretar problema para você. A Bíblia mostra aqui bem claro. No final perdeu o sacerdócio, a outra ficou doente. O que pode acontecer? Deus vai botar você de castigo? Não, Deus pode fazer várias coisas. É a vontade dele. O grande problema, nós temos a razão nas causas dos outros, que não são causas que te competem. Aí você entra numa briga que não é para entrar. Deus separou Moisés. Mas entenda uma coisa, eu vou terminar por aqui. Deus não fez nada com Moisés. Presta atenção uma coisa, se Deus te separou, se Deus te escolheu, se Deus derramou unção para a tua vida, fica parado, porque Ele advoga a tua causa. Ele advoga os teus caminhos. Ele vai fazer caminhos, meu amado. Fica parado que Ele te defende. Aleluia. Moisés ficou parado, não fez nada, Deus fez tudo. Pega a Bíblia e lê. Mas parou o povo 7 dias. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando aqui? Deus advoga a tua causa. Quando você está certo nas coisas que você faz, e vem gente contra você, contra a tua autoridade, fica parado, só ora. Você vai ver o que vai acontecer. Você não fez nada. Moisés estava quieto.
Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Eu vou ter que parar por causa da hora. Eu vou ler só um versículo a você. Você foi chamado para o louvor da glória de Deus, para isso, para falar de Deus e não de homens. Amado, a gente tem que dar bons frutos e está ligado à videira, por isso que ele é a árvore da vida. A Bíblia fala: eu sou a árvore e vós os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vai dar fruto, meu irmão. Vai fazer a obra, vai falar de Jesus, vai viver Jesus. É isso que a gente tem que fazer. E eu termino por aqui, que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cear. Você que está em casa, não pode vir. Você que está no trabalho, a gente tem uma galera aí que trabalha à noite. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Vitória, que está no serviço. Valesca, Wagner, Eliane. Tem uma galera aí que eu sei que está na pegada aí do trabalho. André, o outro André da Marinha. Tem uma galera aí. Deus abençoe vocês.